Olá, gente. Esse aqui é o tarô transcendental do Osho. Eu gosto muito desse tarô. Ele é um tarô, não é uma coisa de adivinhação, mas ele é um tarô que nos ajuda. Deixa eu mostrar a capa dele aqui. Que nos ajuda a entender alguma situação que a gente está passando no momento, né? E nos mostra caminhos possíveis para a gente entender essa situação e, enfim, lidar com ela da melhor forma, porque muitas vezes quando a gente está no olho do furacão, né, naquela questão que está incomodando, que a gente está precisando resolver e não está vendo muita saída, a gente não consegue enxergar essas saídas, né, essas pontes, né, essas passagens. Então eu gosto muito de usar o tarô para isso. Às vezes ele consegue te apontar alguma coisa do futuro, mas não é assim, uma predição, sabe? Isso vai acontecer, mas ele te aponta caminhos que você seguindo os caminhos, né? Se você tiver essa concordância, esse entendimento, você seguindo esses caminhos, você vai chegar numa etapa posterior. Então, por exemplo, se você tiver com determinada intenção e você seguir essa intenção, você vai chegar num resultado. E às vezes ele pode antecipar esse resultado dessa intenção. Então, é uma leitura completa, não é uma coisa adivinhatória, de se adivinhar o futuro. É mais como o entendimento da situação. E eu coloquei essa disposição das cartas, que ela é chamada de chave. Então, essa disposição é como se ela abrisse a porta, né? Para te dando, vai te dar uma ideia, um insight, né? A respeito do que você não está conseguindo enxergar. Quais são os aspectos ocultos, inconscientes, né? De determinado assunto. Então, aqui está escrito aqui, pode ser usado também para se conseguir uma percepção geral do tipo aqui e agora, a respeito do que se passa no seu íntimo. Então, eu mentalizei esse baralho ele é bem grande, tá? Tem muitas cartas, tá vendo? Tem algumas cartas que são os arcanos maiores, né? E tem outras cartas que são os outros arcanos. Depois eu mostro ele inteiro. Enfim, então, essa é a disposição. A primeira carta aqui, eu mentalizei uma situação que eu tô vivendo com uma pessoa da família, que eu não tô conseguindo resolver e que tá me afligindo bastante, assim, porque é uma situação que tem me feito muito mal. Então, aqui, carta número 1, então a disposição aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá de lá. Então, a primeira aqui, número 1, o que está sendo reprimido, né? Então, vamos ver o que ele vai me mostrar aqui, ó. Ó. Que está sendo reprimido. Aí saiu a carta, ó, deixando ir. 2, carta in. O seu aspecto. Nossa, gente, olha que coisa forte. Repressão. Carta in, o seu aspecto feminino, ou seja, passivo, repressão. A 3, carta yang. O seu aspecto masculino ou ativo. Nossa, gente, olha só as cartas que estão saindo. Gente, eu fiquei impressionada com isso. 4, a meditação, que seria, né, uma reflexão aqui, né, sobre a situação. Olha só isso, gente, eu fico impressionada. Orientação, olha isso. Esse aqui, tem que ver, esses aqui, ó, esses dois aqui são arcanos maiores, se não me engano. Os arcanos maiores são mais difíceis. Não são arcanos maiores, não. Ainda não sabe. Esse aqui que é o maior. Esse que tem algarismo romano. Essas cartas
são muito importantes. A 5, a percepção do que se passa no seu corpo, né? Então, aqui é uma questão importante também. Vamos ver. Sucesso, olha. Que bacana. Que bacana. 6, percepção do que acontece no coração. Indo com a correnteza. Gente, eu fico impressionada. Essa carta indo com a correnteza, ela sempre aparece para mim. Aliás, é a segunda vez que eu faço. Eu já estudei esse tarô, mas assim, é a segunda vez que eu faço esse jogo, assim, nesses últimos tempos, assim. Eu não faço muito, não. Eu faço realmente quando tem algo muito pontual me incomodando. E aí eu utilizo. Vamos ver a carta 7. Percepção de como fica o seu ser. O compartilhar. Gente, esse tarô é incrível. É incrível. E a carta 8, a última, é a compreensão. Vamos ver. Inocência. Saiu essa carta, inocência. Então, esse é o jogo que saiu. Eu vou analisar agora. Eu gosto muito de fotografar as cartas que saíram. Porque é uma análise profunda, é uma análise séria mesmo. Então, a gente não consegue analisar tudo de uma hora. Às vezes eu leio a carta e fico tentando fazer esse jogo, né, de entendimento do que isso está querendo dizer para mim. Então, vamos lá. Primeiro aqui, ó, o que está sendo reprimido. Saiu a carta deixando ir. Número 8. Deixando ir. Então, essa carta número 8 aqui, cada cor dessa aqui, gente, é um elemento, tá? É um elemento. Então, essa carta deixando ir, olha, ela representa o que eu tô reprimindo, né? Na existência, não há ninguém que seja superior e ninguém que seja inferior. Uma folha de grama e a grande estrela são absolutamente iguais. O homem, porém, quer estar acima dos outros, quer conquistar a natureza e por isso precisa lutar continuamente. Toda complexidade é fruto dessa luta. A pessoa inocente é aquela que renunciou à luta. Olha isso, gente. Que não está mais interessada em estar acima. Que não está mais interessada em mostrar desempenho. Em provar que é alguém especial. É aquela que se tornou semelhante a uma rosa ou uma gota de orvalho sobre a folha de lótus, que se tornou parte desta infinidade. Aquela que se fundiu, se misturou e se tornou uma coisa só com o oceano, e agora é simplesmente uma onda. É aquela que não tem qualquer ideia do eu. O desaparecimento do eu é a inocência. Olha só, o desaparecimento do eu é a inocência. E olha só, a última carta da compreensão que saiu aqui, que é a inocência. Gente, é incrível, é incrível. E assim, bateu muito, porque o que eu tô reprimindo é justamente isso. Porque eu já tô num grau com essa pessoa que eu não estou mais me importando com as coisas. E essa pessoa continua, assim, azucrinando a minha vida de todas as formas, porque é uma pessoa que tem muita inveja de mim. E eu não sou uma pessoa, assim, digna de inveja. Não sou, mas eu tenho sofrido com isso, como já sofri bastante com essa mesma pessoa. Então, vamos seguindo. Só pensando mais um pouquinho, o que eu tô reprimindo é justamente isso, porque eu tô deixando essa pessoa me levar de volta para o lugar de conflito que eu saí, né? Que ele falou, quem é inocente não tá na luta. E eu tô reprimindo justamente isso, eu tô deixando que essa pessoa me leve para esse lugar novamente, né?
Então, eu realmente tenho que deixar isso ir embora, né? Só uma carta aqui já me mostrou muita coisa dessa situação. A carta número 2 é o aspecto feminino ou passivo. E saiu essa carta aqui que é a repressão, né? Então, vamos lá. Em sânscrito, a palavra é... Deixa eu ler aqui. É Alaya Via. A casa de cujo porão você vai juntando coisas que gostaria de fazer, mas que não pode por causa das condições sociais, da cultura e da civilização. Essas coisas, porém, vão se acumulando ali e muito indiretamente passam a afetar as suas ações, a sua vida. Elas não podem encará-lo diretamente, você as obrigou a ficar na escuridão. Mas, no escuro, elas continuam influenciando o seu comportamento. Elas são perigosas. É arriscado manter todas essas inibições dentro de você. É possível que essas sejam as coisas que atingem um clímax, quando uma pessoa enlouquece. A loucura não é outra coisa senão todas essas repressões chegando a um ponto em que você já não consegue controlá-las. A loucura, porém, é aceitável, ao passo que a meditação não. E a meditação é o único caminho para tornar uma pessoa absolutamente sã. Entendi esse final. Enfim, essa carta, na posição que ela saiu, de aspecto passivo, uma carta de repressão, ou seja, estou acumulando coisas com essa pessoa, e é verdade, coisas que realmente me levaram na loucura, né? Então, é isso mesmo, tem um acúmulo aqui, porque eu tenho sido passiva realmente com essa situação. Talvez seja por isso que as coisas estão assim, dessa forma. A carta número 3 é o meu aspecto ativo. Olha só, meu aspecto ativo, meu passivo, meu ativo. No aspecto ativo saiu a ruptura, que é um arcano maior. Quando saem esses números, esses algarismos aqui, ó, saíram 2 arcanos maiores no meu jogo. São poucas cartas de arcano, são 12 cartas. Não, são 12. São 21 cartas de arcanos maiores. Então, de um baralho de 70 e poucas cartas, saíram 2 arcanos maiores. Bom, ele tem um comentário aqui também, esse é o aspecto ativo. E é o que eu tô querendo fazer com essa pessoa mesmo. Então, ele tá falando aqui, ó, essa orelha também é importante a gente ler. A predominância do vermelho nessa carta, a carta é bastante vermelha, olha. Nessa carta, indica logo à primeira vista que o seu tema é a energia, o poder e a força. A aura brilhante emana do plexo solar ou centro de poder da figura, e a sua postura é de exuberância e determinação. Todos nós atingimos ocasionalmente um ponto em que bastante é o bastante. Nesses momentos parece que precisamos fazer alguma coisa, qualquer coisa, ainda que mais tarde essa coisa se revele um engano. Precisamos deixar de lado as cargas e restrições que nos estão limitando. Se não fazemos isso, elas ameaçam sufocar e neutralizar nossa própria energia vital. Olha só o que essa carta está me dizendo. Olha só o que essa carta está me dizendo. É um aspecto ativo. O que eu tenho que fazer? E é o que eu quero fazer. Ela confirmou, veio o que confirmou. Eu fico impressionada, gente. Como que ajuda a gente a enxergar as coisas? Nesses momentos, parece que precisamos fazer alguma coisa, qualquer coisa, ainda que mais tarde se essa coisa se revele um engano. Precisamos deixar de lado as cargas e restrições que nos estão limitando. Se não fazemos isso, elas ameaçam sufocar e neutralizar nossa própria energia vital. Se nesse momento você está sentindo que bastante é o bastante, aceite o risco de romper com os velhos padrões e limitações que têm impedido a sua energia de fluir. Ao fazê-lo, você ficará surpreso com a vitalidade e com a energia que essa ruptura trará à sua vida. Agora, o texto da carta é: converter a derrocada em ruptura
Eis toda a função de um mestre. Um psicoterapeuta simplesmente põe remendos. Essa é a sua função. Ele não está ali para transformá-lo. Você precisa de uma metapsicologia, a psicologia dos Budas. Sofrer uma derrocada conscientemente é a maior aventura da vida. É o maior risco, porque não há nenhuma garantia de que a derrocada se transformará em uma ruptura. Ela se transforma, mas essas coisas não podem ser garantidas. O caos em que você se encontra é muito antigo, é verdade, gente. É muito antigo. Por muitas vidas você tem estado no caos. Trata-se de um caos espesso e denso. É quase, eu achei que eu estava há muito tempo, mas não há muitas vidas. É quase um universo em si mesmo. Portanto, quando você o desafia com sua capacidade limitada, é claro que há perigo. Sem desafiar, porém, esse perigo, ninguém jamais se tornou integrado, ninguém jamais se tornou indivíduo indivisível. O Zen ou a meditação é um método que irá ajudá-lo a passar através do caos, pela noite escura da alma, com equilíbrio, disciplinado, alerta. O alvorecer não está muito longe, mas antes que lhe seja possível alcançar o nascer do dia, a noite escura precisará ser atravessada. À medida que a alvorada for se aproximando, a noite se tornará ainda mais escura. Então, essa carta está me dizendo que não é algo fácil de ser feito, né? E que eu gostei do que ele falou aqui. Uma hora ele falou que sofrer uma derrocada conscientemente é a maior aventura da vida. E isso tem tudo a ver com a minha situação, porque essa pessoa está me prejudicando, né? Me prejudicou muito já emocionalmente, eu adoeci também um pouco por conta de muitas dessas situações, e agora essa pessoa continua, né? Como sempre fez. Embora eu tenha, enfim, feito tudo que eu podia fazer, de olhar para mim mesma, de ver o que estava errado em mim, né? Mas a pessoa continua, mesmo você se afastando, a pessoa vem. Então aqui tá me mostrando, né, ó. Muito bacana, gente, muito bacana. Gente, olha como que isso é poderoso. Essa carta aqui, que saiu orientação, ela saiu na posição da meditação, ou seja, da reflexão. E olha o que ela traz aqui. A figura angelical, que é essa figura aqui, que aparece nessa carta com asas coloridas como arco-íris, representa o guia que cada um de nós traz dentro de si. Como acontece com a segunda figura no plano de fundo, algumas vezes, tem essa segunda figura, algumas vezes nós podemos relutar em confiar nesse guia quando ele se manifesta, porque estamos acostumados a receber nossos sinais mais do mundo exterior do que de dentro de nós mesmos. Nossa, gente, eu fico impressionada. A verdade do seu próprio ser mais profundo está tentando mostrar-lhe o caminho a seguir nesse exato momento. E quando essa carta aparece, significa que você pode confiar na orientação interior que lhe está sendo dada. Esta orientação vem por meio de sussurros e algumas vezes podemos hesitar sem saber se compreendemos corretamente. As indicações, porém, são claras. Seguindo o seu guia interior, você se sentirá mais pleno, mais integrado, como se estivesse se movimentando a partir do centro do seu próprio ser. Se você acompanhar, essa célula de luz o conduzirá exatamente para onde você precisa ir. Então, aqui está me dizendo que é para eu realmente confiar no que eu acho que eu tenho que fazer. E o que eu acho que eu tenho que fazer, gente, é justamente isso daqui, ó. Deixar isso ir, não deixar isso me incomodar mais, né? E para eu fazer isso aqui, ó, eu tenho que parar de guardar as coisas e tenho que, ó, romper para eu poder, né? Então, essa carta aqui, ó, tá confirmando isso aqui, né? Muito bacana. Vamos ler aqui a orientação. Você sente necessidade de procurar orientação porque não sabe que o seu guia interior está escondido dentro de você. É necessário encontrar esse guia interior, que eu chamo de a sua testemunha.
Chamo também de o seu Dharma, seu Buda intrínseco. É preciso acordar esse Buda e a sua vida será banhada de bênçãos, de graças. Sua vida tornar-se-á radiante de bem, de divindade, muito mais do que você seria capaz de imaginar. É quase como luz. Se o seu quarto está escuro, basta trazer a luz. Até uma pequena vela servirá. Toda a escuridão desaparece. Tendo uma vela, você saberá onde fica a porta. Não precisará pensar. Onde está a porta? Só quem é cego pergunta onde está a porta. Gente que tem olhos e dispõe de luz nem pensa nisso. Alguma vez você já se perguntou onde fica a porta? Você simplesmente levanta e sai. Não dedica um pensamento sequer a semelhante questão. Nem começa a tatear procurando a porta ou bater a cabeça contra a parede. Você simplesmente vê e não existe nem mesmo um lampejo de pensamento. Você simplesmente sai. Então, está falando, é preciso acordar esse Buda interior e sua vida será banhada de bênçãos, de graças, sua vida tornar-se-á radiante de bem, de divindade, muito mais do que você seria capaz de imaginar. Então, é essa confiança mesmo na divindade dentro da gente. Né? Confiança no que está, no que... Porque é justamente isso, eu não estou confiando no que eu penso, porque coisas, do mundo externo, né, estão aqui, eu estou deixando que essas coisas rondem, né, as minhas decisões. É isso. A carta 6, percepção do que acontece no coração, sucesso. Sucesso, tem um leão, né, e tem um cavaleiro do mundo. Esse personagem, obviamente, está nesse momento a cavaleiro do mundo, e todos estão celebrando o seu sucesso com uma chuva de papel picado. Devido à sua disposição para aceitar os recentes desafios da vida, neste momento você está, ou logo estará, desfrutando uma maravilhosa cavalgada sobre o tigre do sucesso. Receba bem essa oportunidade, desfrute-a, compartilhe sua alegria com os outros. E lembre-se de que todas as brilhantes paradas têm um começo e um fim. Mantendo isso em mente, se você extrair cada gota de sumo da felicidade que está experimentando nesse momento, será capaz depois de aceitar o futuro da forma como vier, sem arrependimentos. Não seja, porém, tentado agarrar-se a esse momento de abundância ou a condicioná-lo em plástico para que dure para sempre. Tá, vamos passar aqui para agilizar. Sucesso. Observe as ondas no oceano. Quanto mais alta a onda sobe, mais fundo é o sulco que vem atrás. Em um momento, você é a onda. No outro, você é o sulco que se forma atrás. Aproveite ambos. Não fique apegado apenas a um deles. Não diga, eu gostaria de estar sempre no auge. Isso não é possível. Encare simplesmente o fato. Não é possível. Isso nunca aconteceu e nunca acontecerá. É simplesmente impossível. Não faz parte da natureza das coisas. Então, o que se pode fazer? Desfrute o pico enquanto ele durar. Depois, desfrute o vale, quando ele vier. O que há de errado com o vale? O que há de mal em estar em baixa? É um relaxamento. O pico é uma excitação e ninguém pode viver o tempo todo em estado de excitação. Bacana, né? Muito bacana. Falei errado, gente. Aquela carta era a percepção do que está indo no seu corpo. Essa agora é a percepção do que está indo no seu coração, que é essa carta indo com a correnteza. Então, quando eu digo transforme-se em água, quero dizer transforme-se num fluxo. Não fique estagnado. Mova-se como a água. Lao Tse diz, a maneira de ser do tal é igual a um curso d'água. Movimenta-se como a água. E como é o movimento da água, ou um rio, o movimento tem algumas coisas belas em si. Uma delas é que a água se desloca sempre em direção à profundeza, sempre procura o terreno mais baixo. A água não tem ambição, nunca briga para ser a primeira, ela quer ser a última. Lembre-se de que Jesus disse, os últimos serão os primeiros no reino de Deus. Ele estava falando sobre essa maneira de ser do rio, do tal, sem mencioná-la, mas falando a respeito dela. Quanto a você, seja o último, seja sem ambição. Gente, olha só,
Ambição significa subir morro acima. A água vai para baixo, procura o terreno mais baixo. Quer ser não é entidade, não quer proclamar-se especial, excepcional, extraordinária. A água não tem qualquer noção de ego. Olha só, aqui é a percepção do que se passa no coração. Então, gente, o problema que eu tô tendo com essa pessoa é um problema de material, né? Que tem outras coisas envolvidas, mas é uma questão material. Então, aqui tá me falando justamente, ó, porque eu tô querendo largar a mão de tudo, porque eu não quero discutir. Então, aqui tá me confirmando, sabe? Tá me confirmando. Realmente. À medida que você progride para o alto, em direção ao quarto centro, ou seja, o coração, toda a sua vida se transforma num compartilhar de amor. O terceiro centro criou a abundância de amor. Ao atingir pela meditação o terceiro centro, você se tornou tão transbordante de amor, de compaixão, que você quer compartilhar. Isso vem acontecendo no quarto centro, o coração. É por isso mesmo que na vida mundana as pessoas dizem que o amor vem do coração. Para elas, entretanto, isso é apenas um papaguear, um falar ou por ouvir dizer. Elas de fato não conhecem, porque nunca chegaram ao seu próprio coração. Mas o meditador, gente, eu faço meditação do chakra do coração todos os dias. Olha isso, fico impressionado. Mas o meditador finalmente chega ao coração. À medida que ele chega ao âmago do seu ser, o terceiro centro, de repente acontece uma explosão de amor, de compaixão, de alegria, bem-aventurança e êxtase. E com uma tal força que atinge o coração, abre o coração. O coração encontra-se exatamente no meio de todos os seus 7 centros. 3 ficam abaixo e outros 3 ficam acima. Você chegou exatamente no meio. Então, olha só, aqui tá falando exatamente, isso aqui é uma coisa já que é difícil até de explicar. Mas, olha só, quando você tira essa carta, isso sugere que você também se encontra numa situação em que lhe dá a oportunidade de compartilhar seu amor, a sua alegria, seu riso. Ao compartilhá-los, você descobrirá que se sente ainda mais pleno. Não há necessidade de ir a parte alguma, nem fazer nenhum esforço extraordinário. Você descobre que é capaz de desfrutar a sexualidade sem possessividade ou apego. Estava falando do ego antes, né? E que pode dar origem a uma criança ou a um novo projeto, com a mesma sensação de criatividade plena. Tudo à sua volta parece agora estar se integrando. Desfrute isso, firme-se nisso e permita que a abundância que está em você e ao seu redor transborde, né? Então, olha só, eu fazendo isso, né? Olha onde eu chego. Né? E eu, para ser muito sincera, eu tô aqui. Na minha situação atual da vida, por tudo que eu passei, eu tô aqui. Eu já tô aqui, né? Nessa situação, a questão do meu ser é essa mesmo. É justamente essa. Então, eu tenho que permanecer aqui, né? Eu não posso ficar aqui, ó. Não posso ficar aqui. Vamos ver a última carta, que foi um arcano maior que saiu aqui, ó, inocência. Essa última carta é a carta da compreensão, tá? É a carta da consciência. Então, saiu essa carta da inocência, que é esse velho, ó. O velho dessa carta irradia no mundo uma satisfação de criança. Há uma atmosfera de graça à sua volta, indicando que ele está bem consigo mesmo e com o que a vida lhe proporcionou. Parece que ele está conversando alegremente com o louva-a-Deus em seu dedo, como se os dois fossem maiores amigos, né? A inocência que advém de uma profunda experiência de vida é semelhante à de uma criança, sem ser infantil. O Zen diz que se você abandonar o conhecimento, e dentro do conhecimento inclui-se tudo, seu nome, sua identidade, tudo, porque tudo isso lhe foi dado pelos outros,
Se você abandonar tudo que lhe foi dado pelos outros, você adquirirá uma qualidade totalmente diferente de ser, a inocência. Isso será uma crucificação da persona, da personalidade, e haverá uma ressurreição da sua inocência. Você se tornará outra vez uma criança renascida. Então, eu acho que essa última carta aqui, ela, olha só, tá falando aqui que essa inocência da criança, à medida que a criança vai crescendo e aprendendo que o mundo pode ser um lugar perigoso e ameaçador, essa inocência ela vai perdendo, né? A inocência, porém, de uma vida plenamente vivida, tem um quê de sabedoria e da aceitação do milagre da vida em eterna mudança. Então, eu acho que é isso, gente. Essa compreensão aqui, para mim, ainda tá um pouquinho obscura. Eu vou ter que entender um pouquinho melhor essa carta. É um aspecto aqui que eu... E é esse aspecto final aqui, é justamente o que eu não tô conseguindo compreender. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso... tirar uma outra carta aqui para tentar entender um pouquinho melhor essa questão aqui, né, da compreensão. Ver se tem alguma coisa aqui que eu não tô embaralhando aqui, ver se tem alguma coisa aqui que eu não tô percebendo, que eu não consegui entender, não ficou para mim muito claro, assim, sabe? Então, vamos lá, vamos ver o que vai sair aqui. O experienciar. Olhe apenas à sua volta. Olhe dentro dos olhos de uma criança. Olha, estava falando da criança ali. Saiu outra carta falando de criança. Ou nos olhos da pessoa amada, nos de sua mãe, um amigo, ou ainda sinta simplesmente uma árvore. Outro elemento, né? Tinha um elemento natural ali. Alguma vez você já abraçou uma árvore? Abraça uma árvore. Um dia você perceberá que não foi apenas você que abraçou a árvore, mas que a árvore também responde. A árvore também o abraça. Pela primeira vez, então, você será capaz de saber que a árvore não se resume a uma forma. Não é apenas uma determinada espécie que os botânicos falam. Blá, blá, blá. Tá, vamos ver se isso aqui clareia mais um pouquinho mais. Uma experiência é coisa que pode ser registrada num caderno ou fotografada. O experienciar já é a própria sensação de maravilhamento, a emoção da comunhão, o toque delicado da nossa conexão com tudo que nos rodeia. A mulher dessa carta não está apenas tocando a árvore, está em comunhão com ela. Quase que se tornou uma entidade única com a árvore. O toque da mulher é suave. Trata-se de uma velha árvore que presenciou muitos tempos difíceis. O toque da mulher é suave, reverente. Blá, blá, blá. Quando, porém, nos aproximamos dela, com o estado de espírito adequado, ela tem muitos segredos para compartilhar. Se ultimamente você não tem ouvido a natureza sussurrando para você, este é um bom momento para dar a ela a oportunidade. Então, aqui, gente, eu entendi. Essas duas cartas aqui são cartas, assim, que foram um pouquinho mais enigmáticas para mim, mas elas disseram quase que, elas estão, assim, disseram coisas semelhantes, né? A questão da inocência, do estar presente e dessa experiência, né? Desse experienciar, desse conhecimento. Então, esse lugar de compreensão, para mim, nessa posição aqui dessa inocência, eu acho que ele apenas fechou, né? Ele apenas fechou essas cartas. Eu acho que ele apenas fechou o jogo, mostrando para mim que é isso aqui, né? Então, ele mostrou que basta compreender essa situação que foi colocada aqui para mim e viver, experienciar e sentir com a inocência, né? E deixar que a coisa realmente aconteça do jeito que ela foi
descrita aqui. Eu acho maravilhoso. Obrigada por ter chegado ao fim desse vídeo e estou à disposição.